Boa tarde a todos. Estamos começando mais um episódio do podcast Estação Onconovas, o podcast que é produzido e promovido pela Oncovi, pela NOC e pelo IBISP, do qual faço parte. Meu nome é Guilherme Nobre Nogueira, eu sou acadêmico de medicina do 7º semestre. Estarei apresentando o episódio de hoje sobre câncer de mama. Ao meu lado, tenho aqui dois ilustres convidados, doutora Thalita Pinheiro e doutor Francisco Pimentel. Antes de mais nada, gostaria de agradecer a presença dos dois doutores aqui. E falando um pouquinho do currículo desses profissionais, a doutora Thalita Pinheiro ela é mastologista da clínica Oncovi. Ela tem fellowship em cirurgia reconstrutora e oncoplastia mamária pelo HGF. E o doutor Francisco Pimentel, ele é mastologista do HGF e presidente de comissão de título de especialista em mastologia e membro da comissão de mastologia da FEBRASGO. Muito boa tarde, professores. Um prazer estar aqui com vocês. Dando início ao nosso podcast, às nossas perguntas, eu gostaria de saber a opinião dos doutores em relação a como é que está sendo a discussão da oncologia no Bloco de Saúde da Mulher aqui no 7º Simpósio de Oncohematologia do Ceará. A mastologia, acredito que dentro da oncologia ela tem um destaque especial por ser um câncer de mama, o câncer mais prevalente nas mulheres e o que causa maior mortalidade. Né? Como eu falei na minha aula, foi previsto cerca de a previsão de cânceres para 2023 no Brasil, mais da metade seriam em mulheres e dos cânceres em mulheres, mais de 73 mil seriam de câncer de mama. Então, assim, o câncer de mama ele tem uma relevância essencial dentro de uma discussão geral sobre oncologia. Boa tarde, Guilherme. A nossa mesa foi uma mesa de discussão de risco, né? De prevenção. Então a gente debateu quando iniciar a prevenção mamográfica em pacientes que não têm risco, que a gente chama de população geral. E na minha aula, mais especificamente, a gente abordou naqueles casos de pacientes que têm atipias. A gente chama de atipias, alterações celulares, que a gente diagnostica em biópsias de pacientes que têm alguma alteração no exame de imagem e que essas atipias podem levar esses pacientes a ter um aumento de risco de câncer ao longo de sua vida. Daí, o que é que a gente pode fazer, como a gente maneja, que tipos de estratégia a gente pode utilizar para acompanhar essas pessoas, que tipo de estratégia a gente pode oferecer para reduzir risco. E aqui eu estou falando entre eles, de hábitos, aumentar o acompanhamento, aumentar a frequência de rotina de exames de imagem, oferecer medicamentos com o intuito de reduzir risco, e para aquelas pessoas que têm risco elevadíssimos, até, em alguns casos, propor cirurgias redutoras de risco. Então, a gente enxerga a prevenção como um conjunto, tá, de armamentos que a gente tem, desde hábitos saudáveis no dia a dia, até oferecer exames de imagem, como também estratégias redutoras de risco, que a gente chama de intervenção, né? Quando a gente oferece um medicamento ou oferece uma cirurgia profilática, a gente está fazendo uma intervenção com o intuito de reduzir isso. Agora, entrando um pouco mais nesse tema da prevenção, é sabido que nós temos basicamente duas ideias principais em termos de prevenção secundária em quando recomendar a mamografia. Uma em relação ao Ministério da Saúde e outra pela FEBRASGO. Eu gostaria de saber agora como que funciona na prática clínica em si, na oncologia clínica em si, como que a gente faz essa diferenciação, tem esse feeling para fazer essas recomendações. Olha, Guilherme, a gente sabe que o Ministério da Saúde tem uns manuais e no Ministério da Saúde recomenda o início do rastreamento a partir dos 50 anos e a gente tem nas nossas sociedades que a gente se baseia a recomendação do início para a população geral habitual a partir dos 40 anos. Então talvez você deva se questionar o que é que de fato a gente faz. Será que a gente diferencia, seja para uma paciente que está no atendimento de convênio particular, se a gente vai adotar o que é recomendado pela nossa sociedade e se de repente na paciente do SUS a gente vai adotar o que o Ministério fala, talvez essa seja a maior dúvida. Mas assim, falando por mim, eu sigo sempre a mesma linha de raciocínio, eu vou solicitar para todo mundo, seja onde for o meu atendimento, a mamografia a partir dos 40 anos, mesmo que eu esteja atendendo o SUS, mesmo que eu esteja atendendo secundário, policlínica ou no hospital terciário como de especialidade, eu vou sempre solicitar a partir dos 40 anos para a população geral
Lembrando que tem alguns casos que a gente pode solicitar antes dessa mamografia, mas eu vou manter a recomendação da Sociedade Brasileira de Mastologia, da FEBRASGO e do Colégio Brasileiro de Radiologia do rastreamento a partir dos 40 anos até os 74, anualmente e não bienalmente, como também é um ponto de discussão com os cadernos do Ministério da Saúde. Então, Guilherme, quando a gente fala rastreamento, isso não vale só para câncer de mama. A gente raciocina em cima de uma estratégia para descobrir determinada doença precocemente, no caso câncer de mama, e quantos exames eu tenho que fazer nesta população para eu reduzir um risco, por exemplo, mortalidade em câncer de mama, e causar menos dano, até porque fazer exame em excesso acaba trazendo falsos positivos, aumento de custo, aumento de ansiedade. Então, a mamografia é o exame de imagem mais apropriado para screening em câncer de mama, tá? Dito isso, 1 em cada 4 mulheres no Brasil vão ter câncer de mama antes dos 50 anos. Então, uma parcela considerável das mulheres que vão ter câncer de mama estarão numa idade que não há cobertura oficialmente recomendada pelo órgão oficial do governo brasileiro, que é o Ministério da Saúde. Então, nesse caso, eu concordo com a Thalita, eu acho que se tiver disponibilidade, a gente deve começar o rastreamento a partir dos 40 anos. A gente sabe que a efetividade do rastreamento entre os 40 e 50 não é o mesmo que a gente começar aos 50, porque o tipo de mama é diferente, a sensibilidade da mamografia vai ser menor, mas eu acho que não é um motivo essa dificuldade para a gente não começar a fazer rastreamento nessa população, porque a gente tem a oportunidade também de oferecer uma redução de mortalidade para essas pessoas que vão ter câncer em idades mais jovens. Lembrando que dependendo do risco dessas pessoas, às vezes a idade de início da mamografia deve ser até antes dos 40 anos. Uma pessoa que tem uma história familiar muito forte, alguém que tem uma portadora de uma mutação de alto risco para câncer de mama. Então a gente está falando aqui naquelas pessoas que não têm risco. Então aquelas pessoas que não têm risco, começar aos 40 anos é mais recomendável. Da prevenção secundária e da mamografia no screening do câncer de mama e de manter a conduta, né, independente do tipo de paciente que você vai abordar. Perfeito. A gente está gravando esse podcast aqui, esse episódio, já no final de setembro e já estamos, então, adentrando ali perto de outubro, né, e o Outubro Rosa. Eu gostaria de saber dos senhores o que é que a gente poderia comentar sobre o Outubro Rosa e qual a importância dele para o câncer de mama e para o tratamento e condução dessas pacientes. Acho que o outubro é o mês preferido do mastologista, é o mês que a gente consegue dar visibilidade para o nosso trabalho, né? Como a gente já falou da relevância do câncer de mama no cenário da oncologia, foi nada mais do que justo criar um mês simbólico para a gente lembrar, conscientizar as mulheres sobre a necessidade do rastreamento, de observar suas mamas e até mesmo e procurar identificar, às vezes, assim, eu digo assim, porque a paciente, às vezes, ela tem uma queixa e ela guarda aquilo que ela está sentindo, mas quando tem o Outubro Rosa, que tem toda aquela conscientização, ela lembra, eu tenho aquilo que eu estou sentindo e estão falando por aí que é bom o tratamento, então eu vou atrás de resolver isso que eu estou sentindo. Então, é uma forma de dar visibilidade para a doença e estimular as mulheres, de fato, a fazerem um rastreamento. Eu enxergo o Rosa, Guilherme, assim, de maneira dúbia. Então, para aquelas pessoas que têm acesso, né, é um mês de conscientização, ela lembra do exame que ela não fez, ela está atrasada com o seu exame, ela não vai frequentemente fazer suas rotinas de prevenção. Então, é um mês muito importante. É uma data que já tem uma longa estrada até, mas infelizmente para aquelas pessoas que não têm acesso, é aquele incômodo de você sempre bater na mesma tecla ao longo dos anos, né? Aumentar a chance dessas pessoas ter acesso ao rastreamento, não só rastreamento, entre aquelas pessoas que já têm diagnóstico, começar seu tratamento precocemente, fazer sua cirurgia, fazer seu tratamento sistêmico. Então eu acho que é um mês da gente também conscientizar aquelas pessoas que têm a caneta na mão, né, para aumentar acesso para aquelas pessoas que estão fora do âmbito da saúde suplementar, né, não tem convênio, que é o SUS. 80% da população brasileira não tem acesso à rede de saúde suplementar
e depende do SUS para fazer suas prevenções e o tratamento do seu câncer de mama. E o que a gente observa ainda ao longo dos anos, e isso piorou com a pandemia, é a diminuição da cobertura de mamografia, diminuição da prevenção. A gente observa ainda que não há universalmente um acesso rápido ao tratamento oncológico. Há muitos lugares onde a reconstrução imediata não é disponibilizada, as pacientes acabam sendo mutiladas ou por não ter material ou porque não ter acesso mesmo. Então eu acredito que apesar de ser um mês que para nós mastologistas é muito interessante, a gente gosta dessas atividades de conscientização, eu acredito que a gente tem ainda uma longa estrada a andar para melhorar a vida das pessoas no Brasil. Obra de conscientização muito importante, tanto para o mastologista quanto para as pacientes, mas infelizmente a cobertura ainda não é 100% do espectro das pacientes que deveria alcançar. Não é isso? Doutores, queria perguntar agora para os senhores quais são talvez os principais pontos de discussão atualmente na mastologia, o que é que mais se discute, né, o que a gente poderia chamar de hot topics e tal, em termos de um congresso como esse, de um simpósio que a gente está vivenciando hoje. O que é que a mastologia nos traz em termos de novas pesquisas e novos achados? Quando a gente pensa nos pontos de destaque da mastologia, a gente talvez tenha que dividir o que é que há de novo. Na cirurgia, a gente tem muita novidade. Em procedimentos cirúrgicos, a gente tem que ver o que há de novo na oncologia, dos tratamentos medicamentosos que a gente tem para oferecer para as pacientes. Temos novidades, inclusive, na radioterapia, quando a gente pensa que talvez seja uma das terapias mais congeladas, a gente tem novidade na radioterapia. E é claro que a gente tem novidades multidisciplinares, sejam formas de tratamento de fisioterapia, acompanhamento de pacientes, propostas de segmento no segmento das pacientes dentro das clínicas, uma forma de seguir e acompanhar a jornada da paciente. Então, a gente tem várias novidades. O que é que o senhor quer opinar hoje, doutor Pimentel, sobre as novidades da mastologia? Então, eu diria, a cirurgia avançou demais ao longo dos anos, né? Hoje a gente consegue entregar uma cirurgia com uma qualidade muito boa, mesmo quando a paciente precisa fazer uma mastectomia com reconstrução, com uma boa simetria, as pacientes ficam realmente satisfeitas com o resultado. Eu diria que talvez o que a gente tem de maiores novidades nos últimos anos é o advento de novos tratamentos medicamentosos, né? Então, até bem pouco tempo atrás, determinados tipos de câncer de mama, o que nós tínhamos para oferecer de remédio era limitado. Por exemplo, no câncer de mama triplo negativo, até bem pouco tempo atrás, a gente só tinha quimioterapia como padrão. Então, agora a gente tem imunoterapia, Congresso Europeu da semana passada, com impacto de sobrevida em pacientes fazendo imunoterapia. Isso é uma notícia espetacular. Terapias-alvos na doença HER2, inibidores de ciclina na hormonioterapia. De novo, o grande problema dessas novas tecnologias é o acesso. Então, a gente vai ter uma dificuldade para incorporar isso também na agência de nas pessoas que usam os convênios. São drogas que estão vindo com um custo muito elevado. A gente já observa algumas reações em alguns países em relação à incorporação dessas novas tecnologias. Aqui no Brasil não vai ser diferente. E a maior dificuldade vai ser entregar essa tecnologia no âmbito do SUS, que são 80% das mulheres que fazem tratamento. E a gente sabe que vai ter um delay, né? Então a gente tem aí, apesar desse número de novidades, especialmente tratamento medicamentoso chegando, a gente, de novo, vai ter uma longa estrada para oferecer isso para a maioria das pessoas. Perfeito. Bom saber que a gente tem essas melhoras em cirurgia, em tratamento, em novas condutas para melhorar o prognóstico das pacientes, né? Doutores, a gente está com o tempo encerrando. Eu gostaria de pedir para vocês passarem uma mensagem final sobre essa nossa conversa, sobre esse nosso simpósio, sobre essa temática que a gente vem debatendo aqui. Acho que a minha mensagem final maior é de realizar, da mulher fazer o seu rastreamento. A gente está, de fato, se aproximando do Outubro Rosa, então acende um alerta para que a mulher faça seus exames de rastreamento, seja mamografia, seja ressonância, ultrassom, o que vier ao caso, mas que ela faça seus exames e procure o acompanhamento com o mastologista,
para entender qual é o risco que ela tem de população usual ou se ela tem um risco maior, aumentado da população usual, e para a gente conseguir dar um diagnóstico precoce e melhorar as oportunidades de tratamento para ela. Bom, eu faço as palavras da Thalita. Eu acho que é muito importante os pacientes realizarem seus exames preventivos, seu rastreamento, mas a gente não pode esquecer que boa parte da prevenção também é por conta da paciente. Mudar seus hábitos de vida, fazer atividade física, controlar peso, ter uma dieta adequada. Às vezes as pessoas não valorizam isso, mas hábitos saudáveis têm um impacto tão importante quanto ir fazer um exame de imagem uma vez ao ano, tá? E isso todos podem fazer, independente de acesso, mudar a qualidade dos hábitos da sua vida. Então, eu acho que a mensagem é: cuide-se, faça seus exames de rastreamento nas faixas etárias e nas idades adequadas preconizadas pelo seu médico, mas também adquira hábitos saudáveis, porque isso também é prevenção. Perfeito. Eu gostaria de agradecer imensamente a doutora Thalita, ao doutor Francisco, pelas conversas que aqui tivemos, as discussões que levantamos, e dizer que me sinto honrado em estar podendo dividir aqui o palco com vocês. Estamos chegando ao final de mais um episódio do nosso podcast. Eu gostaria de convidar todos a seguirem as redes sociais do Oncovi, do NOC e do IBISP, para você ficar sempre antenado e ligado dentro da prevenção e combate ao câncer. Então, uma boa tarde e obrigado pela participação.